Então vamos lá. Agora, muito importante essa aula que vocês vão ter agora nesses slides. Então pega um papel, uma caneta para anotar coisas importantes, tá? Presta bastante atenção e foque somente aqui. Desligue todos os outros programas, tá? Vamos lá. Então, qual é a missão do método Brazilian Depil, que é o método que vocês estão aprendendo? Então, o método Brazilian Depil é proporcionar benefícios à saúde da pele e firmar o conceito de que depilação é muito mais que extração de pelos, tá? É um complemento estético de cuidado com o corpo. A Brazilian Depil está transformando conceitos, porque a depilação tem que ser levada a sério. Então, transformar os profissionais de depilação num conceito inovador, focado em qualidade e biossegurança. Então, é esse o seu diferencial, que as pessoas estão mais procurando hoje em dia. É cuidado que você tem com elas sobre a biossegurança, material descartável, tudo perfeito. Elas estão muito mais antenadas do que a gente possa imaginar. Então, se a gente utilizar a mesma espátula nela, se a gente não trocar o lençol nela, a internet está aí para mostrar para ela tudo que pode e não pode na depilação e em outras coisas também. Então vamos falar um pouco sobre conduta profissional. O seu comportamento ético, prestar serviços de alta qualidade ao público, melhorar a aparência externa e manter as funções naturais da pele, proporcionar relaxamento ou bem-estar do corpo e da mente. Da depilação também é possível. Por isso que a gente faz aquela massagem quando a gente finaliza a depilação, tá? Isso é muito importante para vocês conquistarem a cliente de vocês. O que só imagem, tá? Por onde começar? As situações do dia a dia, o que é certo é errado. Código de ética do profissional. Garantir segurança para cliente e para a própria classe. Atribuições e proibições. Atribuições, o que pode? Prestar assistência de estética ao cliente em nível de camada córnea. Então, ou seja, nós podemos higienizar, hidratar e revitalizar essa pele, ponto. Zelar pela manutenção adequada do seu local de trabalho, tá? Do seu estúdio, aplicar princípios de higiene, saúde e biossegurança e respeitar o direito ao pudor e à intimidade do cliente, tá? Atribuições: tratar colegas e profissionais com respeito e cortesia, caso você venha trabalhar num salão de beleza, estar apto a colaborar em outras áreas relacionadas à estética, buscar sempre aperfeiçoamentos. Então, naquele e-book, eu coloco lá os aperfeiçoamentos que vocês devem fazer, como assinar a revista Les Nouvelles Esthétique, que lá tem os melhores congressos do mundo em estética. Assine essa revista e participe desse congresso que vocês vão estar sempre à frente de qualquer outra profissional. Conhecer bem e respeitar suas atribuições para não invadir as áreas de responsabilidades de outros profissionais. Indenizar prontamente eventuais prejuízos ao cliente na aplicação de tratamento de sua responsabilidade. Ou seja, você fez a depilação na cliente, queimou de repente, por um azar, você queimou essa virilha, tá? Ou axila, ou qualquer outra coisa. Você deve resolver o problema desse cliente. Você deve perguntar para ela se ela tem alergia a algum produto, ligar para um farmacêutico, né, que você conheça e perguntar para ele o que você poderia estar indicando para ela aplicar, quantas vezes por dia ela deve aplicar, comprar esse produto e dar para ela usar desde que ela não tenha alergia ao componente. Tá? Então você deve resolver, você compra e você manda ela vir buscar ou leva para ela e siga esse cliente, tá? Para saber como é que tá, como é que não tá, se melhorou, se não melhorou. Se você fizer isso, indenizar o seu cliente por causa de qualquer prejuízo que você venha causar, você não vai perder essa cliente. Agora, se você abandoná-la, você vai perder e ela ainda vai falar mal para mais 10 pessoas, não é assim que acontece? Então cuide de sua cliente. O que não pode? Agir com negligência ou colocar em risco a saúde de seu cliente, oferecendo tratamentos inadequados. Prescrever medicamentos ou praticar atos exclusivos da classe médica. Prescrever medicamentos, você não pode, você não é médica, mas se ela não tem alergia ao componente, se você ligou para um farmacêutico e informou se ela pode, se pode estar usando para esse caso, o farmacêutico indicou, tá? Não foi você. Então, isto pode. Praticar ou divulgar técnicas que não esteja habilitado ou não possua comprovação científica. Exibir com exemplificações, fotos, slides, imagens, filmes ou o próprio cliente em eventos públicos, sem prévia e expressa autorização do mesmo. Tá? Então, isso é muito importante. Você vai tirar foto da sobrancelha do antes e depois, ou a foto do corporal do antes e depois, e não vai falar para ela que você fez e joga no Facebook.
tá? Isso não deve. A cliente deve estar ciente de que isso vai acontecer e ela deve estar assinando alguma autorização de que ela deixa você estar usando a imagem dela para este fim. Senão você pode ter algum problema na lei, né, por causa disso, tá? Não façam. Legislação. O governo federal sancionou em 18 de janeiro de 2012 uma lei que regulamenta a profissão ligada à área da estética e beleza, tá? Então o projeto foi aprovado pela presidente. E agora, o que a gente tem? Não temos mais a vigilância sanitária, não cuida mais da parte de estética. Quem cuida é o braço da Anvisa chamado Covisa, tá? Então ela criou um guia técnico para os profissionais da área com o propósito de garantir a qualidade da saúde daqueles que cuidam da beleza. Em razão da crescente demanda do segmento da beleza, a vigilância sanitária mobiliza-se para fiscalizar e garantir a qualidade e segurança do serviço prestado. Então existe um manual do que o cabeleireiro deve fazer na sua sala, como deve higienizar, a manicure, o que ela deve fazer para higienizar o seu material, a depiladora. Então, aí embaixo vai ter esse manual, tá? Para vocês estarem vendo, para vocês conseguirem se adequar, tá? Mais do que eu já ensino para usar luva, touca, lençol descartável, lá no Covisa tá dizendo também algo importante também, caso você venha fazer, a não ser depilação, tá trabalhando em outra área, é bom você dar uma olhadinha, tá? Então, de que forma a gente precisa se adequar? Conhecendo cada vez mais e melhor os produtos e serviços oferecidos pelo mercado, obtendo bom conteúdo técnico e buscando aprimoramento contínuo. Como eu falei para vocês, sempre estar fazendo cursos de especializações, não ficar na área só de depilação, tá? Faça designer, faça corpo, faça pele, porque você nunca vai deixar de ter cliente se você tem muito mais serviço para oferecer. Então, é muito mais dinheiro entrando para você. O local de trabalho adequado, tá? Como vocês vão ver no e-book, tem vários tipos de estúdio para vocês estarem dando uma olhada lá, para vocês terem alguma ideia, para deixar o seu estúdio legal, bonito, e bons produtos, tá? Os produtos eu posso estar indicando para vocês caso vocês queiram, tá? Vocês podem mandar e-mail para mim que eu posso estar indicando para vocês bons produtos. E é isso aí. Para um bom desempenho do trabalho, 50% é o produto e os 50% é o profissional, ok? Então, uma ficha de anamnese. A ficha de anamnese é importante também, não é só para vocês fazerem limpeza de pele ou corpo que precisa fazer uma ficha de anamnese. Esse é o nosso diferencial, o cuidado e o comprometimento que a gente tem com o cliente. Então, lá no e-book, vocês vão ver que eu enumero essa ficha de anamnese para vocês estarem entendendo a importância de cada item. Então, o nome, por que é importante, o endereço, por que é importante, a data de nascimento, o procedimento, lá no e-book está completíssimo essa ficha de anamnese para vocês estarem entendendo a importância. Porque quanto mais vocês conhecem o cliente de vocês, mais sucesso você tem com ele. Por quê? Porque você vai conseguir agradá-lo melhor, porque você está conhecendo esse cliente. Então, na parte também de como conseguir faturar mais com o seu estúdio, na parte de negócios do e-book, vocês também têm lá perguntas que você deve fazer na ficha de anamnese para você conhecer profundamente esse cliente, para saber quando você precisar fazer uma publicidade, aonde você vai atingir e como você vai conseguir atingir o seu público-alvo. Então, na ficha de anamnese, vocês também podem estar incluindo qual lugar que ela frequenta, quais restaurantes que ela frequenta, quais shoppings ela frequenta, qual farmácia ela frequenta. Por isso que é importante você falar, perguntar o endereço dela, porque você vai saber aonde ela mora e acostuma mais ou menos, quando a gente tem uma clientela, acaba sendo a clientela do bairro, né? Que isso está acontecendo mais. Então você sabe que você pode fazer uma publicidade na farmácia do Antônio, ou na Sabina, então, é importante vocês colocarem isso na ficha de anamnese, dá uma olhadinha na parte de publicidade, que vocês vão entender o porquê que é importante você saber tudo isso do seu cliente, para vocês, então, saber focar a sua publicidade e ter retorno com isso, tá? Deguste sem moderação aquele e-book, gente. É muito importante vocês estarem lendo aquela parte de publicidade.
Então, a ficha de anamnese, aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês o que o e-book não consegue explicar direito, mas tem isso lá. Se a pessoa tem alergia a medicamento, alimento ou algum cosmético, por exemplo, de repente a cliente pode ter alergia a mel. Eu conheço uma pessoa que ela tem alergia assim grotesca de mel. Então a gente não poderia estar depilando essa cliente com mel. Tá? Com mel puro que vocês aprenderam. Então é importante vocês estarem depilando ela com a cera espanhola ou com rolon. Não pode usar mel nessa cliente. De repente ela tem alergia a camomila. Tem alguns pós-depilatórios que tem camomila. Então é muito importante vocês perguntarem isso. É fundamental. Tá? Se está usando ácido para qualquer finalidade na face. Essa é uma pergunta que você deve perguntar todas as vezes que a cliente vem no seu estúdio. Por quê? Você fez a ficha de anamnese nela hoje. Na semana que vem, por exemplo, 15 dias depois, ela volta para fazer o buço. Ela começou a usar o ácido uma semana antes dela voltar com você, que é hoje. O que acontece? Ela começou a usar o ácido, ela não sabe que não pode depilar e vai depilar. E você arranca um pedacinho da pele, que isso acontece. E você mancha essa pele. Então, se está usando o ácido, é algo que você deve perguntar sempre, principalmente no inverno. Se ela não souber se é ácido ou não, você pede para ela passar para dizer para você o nome do produto e vai buscar na internet se ele é um ácido ou não é. O peeling também não pode estar depilando. A única forma de depilar é com a linha. Então, se estiver usando ácido ou se estiver fazendo peeling ou se fez peeling, você deve utilizar somente o método da linha. Mas se a cliente estiver descamando, nem o método da linha pode fazer, porque a gente não pode remover aquela pele que está caindo. Ela tem que cair naturalmente, senão você faz com que a pele pare de regenerar. A hora que você arranca a pele, o seu cérebro imagina que já parou de regenerar essa pele e ela para de promover a regeneração necessária para essa pele ficar perfeita. Então não pode depilar com cera nem com linha se estiver descamando. Já tomou remédio com base em corticoides por mais de 2 meses? Essa é uma pergunta importante. Se a cliente tomou corticoide, ela sabe, tá? Porque a pessoa, ela cai cabelo, ela fica com espinha, ela engorda. Então, se a cliente perguntar o que é isso, ela não tomou, tá? Porque quem tomou sabe muito bem. Então, se tomou corticoide, o que acontece? Essa pessoa, para sempre, tá? Ela vai ficar com uma pele sensibilizada e reativa. Então, essa pessoa ela vai se tornar uma pessoa mais suscetível à dor, à sensibilidade, à temperatura e a qualquer tratamento estético, tá? Como peelings, por exemplo. Então, essa cliente é um vidrinho, você tem que cuidar muito bem, com muito cuidado para não queimar essa cliente, porque ela tem uma reação maior à temperatura, menor a temperatura. Então, cuidado com essas clientes. Se já fez tratamento com Roacutan. O tratamento com Roacutan é a isotretinoína, que é o retinóide de ação antisseborreica específica para tratamento oral de acne, tá? Então, muita gente está usando esse remédio para controlar, tá? E reverter a acne. Então, o Roacutan também deixa a pele sensibilizada e também não pode estar depilando, somente com linha. Se a pele não estiver descamando nesse momento do tratamento, tá? Então, cuidado quem usa o Roacutan. Não pode usar cera e a linha somente se não estiver descamando. Se está grávida ou amamentando. Gente, não pode estar depilando, evitem estar depilando mulheres abaixo de 3 meses de gravidez, que o risco é maior de ter um aborto, tá? Por quê? Na hora da depilação, ela faz uma pequena contração na hora que você vai arrancar a cera. E essa contração pode prejudicar a gravidez se não for uma gravidez sadia, tá? Então, se ela quiser depilar antes dos 3 meses, manda para ela, pede para ela perguntar para o médico se ela está apta, se pode estar fazendo a depilação. Então, você tira essa responsabilidade das suas costas se o médico autorizar. Tá? Após os 3 meses, pode sim, desde que a gravidez não seja de risco, não esteja com nenhum descolamento de placenta, não esteja com dilatação, tá? E tem que estar uma grávida sadia. Amamentando, você não deve usar nenhum tipo de produto com vitamina A, nem ácidos, tá? Então, cuidado, se você for esteticista, para não utilizar nenhum
procedimento invasivo nessa cliente que está amamentando, porque passa por leite sim, tá? Tendência a foliculites quando se depila. É uma pergunta muito interessante, porque de repente a cliente tem muita tendência a foliculite. Quem tem tendência é aquelas pessoas que têm tendência a acne, tem pele oleosa, tá? E a pele oleosa que contém a acne, ela tem maior tendência a ter foliculite também, porque a foliculite é da mesma família da acne, que é o Staphylococcus, ok? Então, é bom vocês estarem perguntando sobre a foliculite, porque se ela tiver tendência a foliculite no buço, ou na axila, ou na virilha, você pode estar indicando para ela estar utilizando no dia da depilação e após 4 dias que passam a depilação, o sabonete líquido Lifebuoy, que é bactericida. Ou seja, a foliculite é Staphylococcus. O Staphylococcus é uma bactéria. O Lifebuoy é bactericida, ou seja, evita a proliferação da foliculite. Então, tem coisas que você pode reverter, tá? Que não é culpa sua. A cliente acha que é culpa sua. Eles acham que a foliculite é uma alergia da cera. A foliculite é uma inflamação no folículo piloso, não tem nada a ver com alergia. A alergia dá na hora, tá? Dá 10 minutos, 5 minutos após o procedimento que você fez. A alergia levanta bolinhas que nem um pernilongo, coça. A foliculite não tem nada a ver com alergia, a foliculite é uma inflamação no poro. O Staphylococcus, a bactéria está no ar. Então ela saiu do seu estúdio, fez a depilação, ela vai lá e utiliza uma toalha de rosto que está lá há 3 dias, ela vai utilizar o lençol dela que está lá há 4 dias. Então o Staphylococcus está lá, em todo local. E não tem como você fechar totalmente esse poro, porque é impossível. Então ele fecha naturalmente em 2 dias. Por isso que eu peço para a cliente estar usando o Lifebuoy durante 4, para evitar totalmente o problema. E a cliente vai agradecer por isso, tá?